Abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas. No capítulo 4, a partir do versículo 42 até o 43. Dois versículos, 42 e 43. O pastor Tito tem começado uma série de mensagens, de 3, onde ele vai falar de forma guiada quem é Jesus. Então, domingo passado, ele começou falando quem é Jesus, um Deus pré-existente, né? E hoje nós vamos também falar sobre quem é Jesus, mas nós vamos dar um salto, porque a próxima mensagem será quem é Jesus, o Deus conosco, e depois quem é Jesus, um Deus Salvador. Aí tá. Mas antes, eu gostaria de perguntar para os irmãos se os irmãos conhecem esta celebridade aí. Algum irmão conhece essa celebridade? Sim, né? Você sabe o nome dessa celebridade? The Rock, né? Mas o nome The Rock é o apelido dele. O nome dele é Dwayne Johnson. Por que eu coloquei esse homem aqui na projeção? Porque ele tem sido o homem que mais ganhou seguidores no seu perfil do Instagram. Então ele, no ano de 2023, ele foi a personalidade pública que mais alavancou as suas contas nas redes sociais, ganhando milhões de seguidores. 385 milhões, é muita gente, mais do que a população de todo o Brasil, né? Uma outra celebridade, essa, alguém sabe quem é essa? Essa é mais difícil, eu também não sabia até fazer a pesquisa. Essa é a Khloe Kardashian, tá? Ela é muito famosa, eu não sei o que ela faz, mas ela também foi uma das que ganhou mais seguidores no ano de 2023, um total de 289 milhões de seguidores. Mas no âmbito do Brasil temos essa outra celebridade. Vocês sabem quem é essa? Essa é a Anitta, né? E foi difícil achar uma foto dela assim, mais bem vestida, né? Mas ela, no Brasil, foi uma das que mais ganhou seguidores. Eu não coloquei aqui. Mas por que eu coloquei essas celebridades com o nível de popularidade lá em cima, que ganhou vários seguidores no ano que se passou? Porque essas pessoas, elas têm impactado vidas. Esses seguidores não são só seguidores de clicar lá e eu vou seguir e ver o que essa pessoa tem para me oferecer. São pessoas que têm seguido o modelo de viver dessas pessoas. Essas pessoas, elas têm sido copiadas na forma de vestir, na forma como malham ou apresentam o seu corpo físico, na forma das músicas que escutam, na forma de cabelo. Então, a sociedade tem olhado para essas figuras públicas, e muitos de nós, às vezes, cometemos o erro de segui-las também, e de forma até inconsciente, elas vão jogando na nossa mente formas de viver que a gente acha normal e a gente começa a copiar e a seguir. Seja músicas, seja tatuagens, enfim, vários estilos de vida que essas personalidades têm inculcado na nossa vida e têm levado muitos a segui-los, a copiar a forma de viver. E hoje eu quero falar também de uma pessoa muito famosa, como o pastor falou até semana passada. É uma pessoa que é bem famosa no nosso meio, né? Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Eu estou falando de Jesus. E eu quero olhar para Jesus hoje. E eu quero olhar para Jesus como um modelo, ou seja, como um padrão, um exemplo a ser seguido. Porque ele é o nosso maior e melhor modelo a ser seguido. E eu quero focar na vida de Jesus e entender o que nós devemos olhar para ele e copiar, e ser igual, e seguir. E hoje, mais especificamente, eu gostaria de olhar para Jesus e extrair que ele é o nosso melhor e maior modelo de missionário, ou nosso maior e melhor modelo de missões. E para isso, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem em Lucas capítulo 4, versículo 42 a
43. Nós podemos ler até o 44, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou você pode acompanhar aqui também. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão procurava e chegou junto dele. E o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas. E para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas. Bom, eu disse que Jesus é famoso. E ele já era famoso aqui nesses versículos 42 e 43 do Evangelho de Lucas. Se os irmãos lerem os capítulos anteriores, Jesus tinha sido batizado por quem? Por João Batista, e então começou o seu ministério, fazendo milagres, curando, e isso o que acontecia? Atraía multidões. E o versículo 42 diz que Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Nós sabemos que Jesus buscava tempos de solitude, de ficar sozinho, mas a multidão o procurava e chegou junto dele e o detinham. Falava assim: não, Jesus, não vá, fica aqui conosco. É muito bom ter você aqui conosco. E em vários episódios na palavra de Deus, nós vamos ver as pessoas tentando deter Jesus. Não, Senhor, fique aqui conosco. É tão bom ter você aqui conosco. Vocês lembram da transfiguração lá no monte? Quando Jesus está lá com Pedro, Tiago e João. E aí Jesus sobe, é coberto por uma nuvem. E os discípulos veem outros dois ali com ele, Eliseu e Moisés. E então, o que Pedro fala para Jesus? Jesus, vamos fazer o quê? Vamos fazer tendas. Vamos ficar aqui. Aqui é muito bom. Eu estou contemplando a sua beleza, as suas maravilhas. Vamos ficar aqui. É cômodo ficar aqui. Irmãos, nós temos a tendência sempre a permanecer onde é mais conveniente, onde é mais cômodo. Nós não queremos sair da nossa inércia e partir para a ação, nós só preferimos onde está quentinho, onde está confortável. Essa é a nossa tendência natural, é a minha e a sua. E foi assim com os discípulos também e daqueles que seguiam Jesus. Eles procuravam deter, a palavra deter é essa mesmo, prender, segurar, impedir de partir. Mas Jesus vai falar este incrível versículo que impacta muito a minha vida. Eu espero que essa noite impacte a sua vida também. Jesus vai dizer assim, ele porém lhes disse, Jesus disse, também é necessário que eu anuncie às outras cidades o reino de Deus, porque para isso fui enviado. E nessa noite nós vamos olhar somente para esse versículo e extrair verdades bíblicas sobre ele. Bom, olhando para Jesus e vendo ele como modelo de missões, nós vamos entender que Jesus olha para missões não como algo optativo, não como algo de segunda prioridade, mas Jesus olha isso como algo necessário. Ele acha isso prioritário. Jesus vai olhar para aqueles que estavam tentando deter ele e vai falar, olha, é necessário. E se é necessário, é importante. Eu coloquei como equivalência, tudo aquilo que é necessário na nossa vida, a gente trata aquilo como importante. Se o seu casamento é necessário, você trata isso com um grau de importância maior. Se ganhar dinheiro é necessário para você, você coloca isso como um grau de importância. E isso em qualquer área da nossa vida, no emprego, no lar, no esporte, tudo aquilo que é importante para você, você o sobe no seu degrau de necessidade. E Jesus vai estar dizendo para aqueles discípulos, olha, meus queridos, existe uma necessidade além de vocês. Eu estou aqui com vocês, mas é necessário que eu anuncie em outras cidades. É importante, é necessário. O evangelho não pode ser restrito a um lugar, a uma rua, a um bairro, a uma cidade. A ideia do evangelho é
expandir. Nós vamos falar um pouco disso hoje à noite também. Então, aquilo que é importante para você, você trata com prioridade, seja lá o que for. Eu gosto de usar a ilustração de um homem que achava que estava buscando a Deus. Era um homem até moralmente reconhecido na cidade, não bebia, não fumava, tinha sua esposa, tinha seus 2 filhos. E ele começou a buscar a Deus, sozinho. E aí ele começou a pingar em igrejas. Foi na igreja, foi na Assembleia, foi na Batista, foi na Presbiteriana, foi na Deus e Amor, foi na Universal, e foi indo, e não achava uma igreja. E aí ele desistiu. Não vou procurar mais Deus, isso não é mais necessário para mim. Até que um homem falou para ele, olha, você está procurando Deus? Vai lá no alto daquela montanha, naquele casebre, procura o Senhor lá e fala para ele o que você está procurando. E ele, vou dar mais uma oportunidade. Então ele foi, subiu até o alto daquela montanha, naquela casa, bateu na porta, saiu o velhinho qual o homem tinha dito para ele. E o velhinho perguntou o que ele queria. Ele disse que estava procurando Deus e o Senhor, com cara de pensativo, estava escutando. Convidou ele para ir para os fundos daquele casebre. Chegando lá, tinha esses barril, né, era um só, cheio de água. Né? E ele falou para aquele homem, olha, coloca a sua cabeça dentro desse barril de água aqui. O homem achou esquisito, mas ele colocou a cabeça. Quando ele estava quase encostando a cabeça na flor daquela água, o velhinho então começou a empurrar a cabeça dele para baixo. E ele ficou numa posição que ele não conseguia se desvencilhar do velho que estava lá pressionando a cabeça dele para dentro daquele barril. Então aquele homem começou a perder o ar, blá, 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 e não conseguia tirar o velho, por mais que o velho fosse mais fraco, ele não tinha poder de reação. E ele começou a perder o ar e soltando bolhas, até que ele foi começando a perder a força, começando a desmaiar, começando a perder o fôlego, e o velhinho segurando. Quando o velhinho percebeu que as bolhas estavam quase parando de sair, ele solta aquele homem. E ele sai daquele barril, ofegante, desesperado, começando a xingar. Você tá louco, você é maluco, seu velho desnaturado, e papapá, e começou a xingar ele. E o velho calmo deu para ele uma toalha e falou, pode se secar. E ele ainda começando a xingar aquele velho, e o velho falou assim para ele, olha, se você buscar a Deus realmente, como você buscou o ar nesses últimos segundos, realmente você vai encontrar. Se você buscar a Deus com toda a intensidade, com a importância que você buscou o ar nesses últimos segundos, você vai encontrar. E ele citou aquele versículo, né? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Irmãos, é necessário. A gente tem que ter na nossa mente que é importante, como o ar que nós respiramos, é importante nós anunciarmos o Evangelho, ter missões nas nossas vidas. Nós precisamos entender que isso para Jesus era importante. E nós vamos ver que isso também deve ser importante para nós. Uma pergunta para você. É importante evangelizar? Para você é importante compartilhar? Qual a importância que você tem dado em proclamar Jesus como único Salvador? Bom, Jesus vai continuar dizendo, ele não vai só dizer que é importante, ele vai dizer, ele também lhes disse, também é necessário que aqui o Senhor Jesus está falando quem vai ser o ministro, ou seja, quem vai ser o agente, quem é que vai anunciar, né? Lendo o versículo e entendendo o contexto, quando Jesus fala assim, olha, é importante que Jesus está falando de quem? Dele mesmo. Porque ele era as boas novas, ele era o verbo de Deus, ele é que iria ser sacrificado, ele estava falando dele mesmo. Ele que iria anunciar, Jesus Cristo é a própria mensagem. Ele está falando dele mesmo, ele é o ministro, ele é o agente. Quando eu uso a palavra ministro, essa é a ideia, aquele que representa, né, um cargo, às vezes diplomático, que tem a função de representar alguém em alguma área, em alguma instituição. Então, Jesus, ele é o ministro. Mas aqui eu quero tornar uma aplicação pessoal para mim e para a sua vida. Hoje, quem é o agente de Deus? Quem são os ministros de Deus para proclamar o Evangelho?
Somos nós. A igreja de Deus é o ministro de Deus. Por quê? Porque Jesus, nós conhecendo o Evangelho, avançando um pouco mais, o que ele vai falar para os seus discípulos? Olha, agora é com vocês, vão e façam discípulos, lá em Atos capítulo 2, capítulo 1, versículo 8, né? Jesus vai falar também, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então eu quero que vocês leiam esse versículo, não pensando somente em Jesus como ministro, mas como você como ministro. Que você fale, eu sou o ministro, o agente que Deus quer usar para levar a mensagem do Evangelho. Então também é necessário que você anuncie o Evangelho aos outros. Missões, meus irmãos, não se terceirizam. Charles Spurgeon já diz uma vez, ou você é um missionário, ou você é um impostor. O impostor é aquele que finge ser o que não é. Todo crente deve ser um missionário, deve encarar como necessário pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Bom, Jesus vai dizer que é importante, Jesus vai dizer quem é que vai fazer isso, no versículo é ele, mas eu apliquei para nós, né? Nós que devemos anunciar, mas o que nós devemos fazer? Jesus vai nos dar o método. Jesus não nos deixa sem amparo, meus irmãos. Ele é um modelo exemplar. Ele diz quem vai fazer, como vai fazer, e nós vamos ver mais para frente onde vai fazer. Enfim, Deus dá todo o passo a passo. É o manual mais completo que nós podemos ter, é olhar para a vida de Jesus, é ler a palavra de Deus. Jesus ele vai dizer o método, a forma, o meio. Como é que é o meio? Anunciando, falando, pregando. Eu quero alertar a igreja de que nós, para pregar o Evangelho, nós devemos falar mesmo. Falar, olha, você precisa de Jesus. Por quê? Porque você é carente da graça, você é pecador. Nós precisamos explicar isso para as pessoas. As pessoas não vão entender isso naturalmente. É necessário que alguém pregue, que alguém fale, não é verdade? Tem uma frase muito conhecida que diz assim, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Alguém já ouviu essa frase? Olha, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Essa frase, eu entendo quem a fez, eu acho que estava querendo alertar a igreja, olha, a gente tem que fazer algumas coisas, né? Não é só ficar falando, não. Mas ela, em todo, não é verdade. Pregue a palavra, se necessário, use palavras. Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. A gente tem que usar a palavra. A gente tem que falar, parlar. Tem que abrir a nossa boca, vibrar nossas cordas vocais, falar mesmo. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós, avançando o versículo, nós vamos ver que Jesus nos dá um método. O método é falar. Nós precisamos pregar para as pessoas. Compartilhar o Evangelho é declarar o amor de Deus em dar o seu Filho para viver a nossa vida, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao versículo 4. Eu escrevi com minhas palavras, mas é o resumo do Evangelho, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Tem uma expressão do John Gill, é um crente americano. Ele escreveu o seguinte, é muito forte o que ele escreveu. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção sobre isso, sobre falar, né? Porque nós crentes, nós temos que falar, tá? Ele disse assim, abre aspas, se algum homem for cristão mudo, ou seja, não fala, não expressando abertamente a sua fé, mas se escondendo e disfarçando por medo do perigo em tempos futuros, ele dá aos homens a ocasião certa, de modo justo e de sã consciência, para duvidarem de que tem a graça do Espírito Santo dentro dele, porque a sua língua é presa e não fala. Forte isso, né? Se algum homem for cristão mudo, não expressando abertamente a sua fé,
mas se escondendo e disfarçando por medo do perigo em tempos futuros, ele dá aos homens ocasião, de modo justo e de sã consciência, para duvidarem da fé que a graça do Santo Espírito está dentro dele, porque a sua língua está presa e não fala. Nós precisamos anunciar, é o nosso dever, é o nosso encargo. Então Jesus vai continuar no versículo dizendo, olha, é importante, é necessário, que você anuncie. Jesus, no seu manual super detalhado, ele vai nos dizer também o que nós vamos anunciar. Ele não só fala, olha, vá e anuncie. E não fala só o método, ele diz como que o que a gente vai falar. Perdão, ele vai falar, ele vai dizer aonde a gente vai ir. Depois ele vai falar o que nós devemos dizer. Ele vai dar o local. Qual é o local? Em outras cidades. Jesus estava pensando na abrangência do Evangelho. Nós entendemos através lá de Atos, capítulo 1, versículo 8. E sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Aonde? Em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. A ideia de abrangência, de magnitude mesmo, de ir crescendo, né? Assim como uma pedra jogada num lago vítreo e forma aquelas ondas que vão se expandindo, assim é o Evangelho. Ele deve crescer, alcançar lugares ora dantes não alcançados, ir para outras cidades, ir para outros bairros, ir para outros estados, ir para outros países. Essa é a ideia do Evangelho. A ideia é crescer, a ideia é expandir. Então Jesus vai nos dizer aonde nós devemos anunciar. Então Jesus vai dizer o que nós devemos anunciar. Jesus vai dizer que nós devemos levar a mensagem. E eu te pergunto, qual é a mensagem que nós vamos levar? É o Evangelho, é a palavra de Deus. Mas afinal, o que é a palavra de Deus? Resumindo, a palavra de Deus quer sempre nos apontar para o Evangelho. Mas afinal, o que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas de Deus, não é mesmo? Mas tem um versículo que fala bem sobre o que é o Evangelho. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Ele vai estar falando aqui sobre o que é o Evangelho. Porque afinal, se Jesus nos manda ir, pregar e pregar a mensagem, que mensagem é essa que a gente vai pregar? O que a gente vai falar lá fora? Nós vamos pregar o Evangelho. E aqui diz o que é o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte. Eu, aqui Paulo dizendo, né? Não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro o judeu e depois o gentio. Ou seja, quando fala judeu e gentio, é todo mundo. Ninguém deve ficar de fora do compartilhar do Evangelho. Porque eu não me envergonho dele. Porque ele é o poder de Deus. Então o Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus. Você vai sair aqui essa noite e vai anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? O poder de Deus. E aí eu aprofundo um pouco mais a pergunta, o que é o poder de Deus? Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Estávamos em Romanos 1,16, agora Coríntios 1,18. Nós precisamos entender o que é o poder de Deus. Entendemos que o Evangelho é as boas novas é o poder de Deus, mas afinal, o que é o poder de Deus? Versículo 18 diz assim, 1 Coríntios 1,18. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ele é o poder de Deus.
Olha o que diz agora no versículo 24. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Aqui nós temos a resposta do que é o poder de Deus. O poder de Deus nada mais é do que Cristo Jesus. Então a mensagem que nós devemos levar é simplesmente falar de Cristo Jesus e sua obra aqui na terra. Então se entendemos que a mensagem de Deus é o Evangelho é o poder de Deus, o poder de Deus é Cristo Jesus. Nós precisamos compreender bem a mensagem, porque nós precisamos levá-la e entregá-la aos outros, entendendo que essa mensagem tem poder para transformar. Não fique pensando que você, por decorar vários versículos, isso é importante, ou por ter uma boa oratória, ou por saber métodos evangelísticos perfeitos, que você vai alcançar as vidas das pessoas. Somente quem faz isso é o Espírito Santo. Nós só temos que entregar a mensagem. O poder jamais está no mensageiro, o poder está na mensagem. O poder jamais está no semeador, o poder está na semente. E crendo isso tira um fardo das nossas costas, porque nós sabemos que é Deus que faz a obra. O nosso papel é anunciar. Isso faz muito sentido para nós lá na aldeia, porque nós sentimos, às vezes, quando achamos que a resposta está em nós, que nós devemos, que o poder está em nós, quando nós não vemos resultados imediatos ao evangelizar um povo ainda não alcançado. Entender que isso leva anos, tempos, para que uma Bíblia seja traduzida, para que você consiga falar uma nova língua, para que você consiga então transmitir e entregar a mensagem. E mesmo fazendo todo esse processo, entendendo que o poder não está em você, mas está na palavra de Deus, está em Jesus. Ele é que tem poder para transformar. E no fim, nós vamos ver Jesus dizendo que para isso fui enviado. Nós vamos ver a meta de Jesus, o objetivo. Jesus não veio aqui dar uma passeadinha, perambular pela terra, ver como é que estava. Nós sabemos que Jesus é Deus pré-existente, né? Ele já existia, né? Nós vimos isso semana passada. Então Jesus estava lá com Deus. Ele não veio aqui só dar olá, de bobeira. Não. Jesus tinha objetivo, meta, um alvo. Estava certo, estava fixo. Eu tenho que fazer o que o Pai me mandou. Eu tenho que fazer o que o Pai me mandou. Pai, é doloroso. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas convém que eu faça a tua vontade. E Jesus encarou a morte de cruz, em obediência ao Pai, para me salvar e para te salvar. Jesus tem um objetivo, uma meta. E Ele também nos encarrega objetivos, metas, propósitos. Tem vários nomes, né? Tem vários livros escritos sobre o propósito de Deus para a sua vida, o alvo, o meta. O propósito é simples, meus irmãos. Anunciar o Evangelho. Claro, se você é crente no Senhor Jesus. Se aqui nessa noite tem alguém que ainda não entendeu a mensagem do Evangelho, entenda que Jesus morreu no seu lugar para te resgatar do império das trevas e te transportar para o reino do seu Filho amado. Não a preço de banana, mas a preço do sangue do Cordeiro, do Imaculado, que nunca pecou, o que nunca provou distanciamento do Pai, mas na cruz diz: Deus meu, por que me desamparastes? Estava provando a ira profunda do Senhor, de deixá-lo, de dar as costas para Ele, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus, porque o salário do pecado é a morte, estava sendo pago ali por Jesus. E todo aquele que nele crê, Deus lhes dá o direito de serem feitos filhos dele, segundo João capítulo 1, versículo 12. E nós precisamos crer nisso. E nossa meta, nosso alvo, nosso propósito, tem muitas palavras, como Cristo, como crentes, é anunciar o Evangelho, é pregar a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Eu espero que os irmãos não estejam passando nessa terra aqui de bobeira. Deixa a vida levar, a vida leva eu. Faça um propósito. Entenda que Jesus, como nosso maior e melhor modelo, tem
propósitos para você. E o propósito é que você seja o quê? Sal. E que você seja luz. Por onde quer que você passe. Nós vimos que a questão da abrangência, não importa, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, em qualquer lugar. Deus quer te usar.